Olá pessoal, sou Patrick Oliveira e esse é o nosso quinto vídeo do nosso curso básico de Photoshop. E hoje a gente vai aprender a falar sobre máscaras. Máscaras de camadas são esses objetos que a gente vê aqui, retangulares, que tem a forma da tela, onde eu pinto de preto ou de branco, conforme eu queira ocultar ou exibir alguma região da minha imagem. Para que a gente usa máscaras? Em fotos que a gente queira inserir objetos, fazer tratamentos, por exemplo, como essa foto aqui. Já já a gente vai entender como chegar aqui. Mas numa foto onde eu quero inserir o cigarro naquele cenário, sem o cigarro, com o tratamento. E veja que mesmo o tratamento, ele é um conjunto de máscaras. As máscaras direcionam onde o tratamento vai fazer efeito. Por exemplo, aqui são as máscaras de exibição do efeito clarear. Aqui são as máscaras de exibição do efeito escurecer. Aqui é uma máscara de exibição do efeito colorir. Todos os efeitos, cada um sendo aplicado na sua região específica e não na foto como um todo, vai provocando na foto uma série grande de detalhes que torna a foto mais rica. Esse é o antes do clareamento, esse é o depois do clareamento. Esse é o antes do escurecimento, esse é o depois do escurecimento. Escurecimento mais clareamento, esse é o antes, esse é o depois. E veja que é um trabalho todo de máscara. Então vamos ver o que é uma máscara afinal. Eu tenho aqui essa foto desse rapaz. Eu quero colocar o rapaz nesse cenário para depois fazer esse tratamento. Como é que eu vou tirar esse rapaz desse cenário? Bom, para aqueles que viram no nosso tutorial avançado como usar o PET para fazer recorte, prestem bastante atenção nesse recorte acelerado que a gente vai fazer aqui só para mostrar para vocês. Bom, esse PET, esse recorte, pode ser feito usando demarcadores, como eu fiz aqui. Pode ser feito com seleção, não tem problema, eu posso selecionar de longe, mais grosseiramente, e depois eu vou chegando perto e vou aperfeiçoando. Tem gente que vai preferir esse tipo de método, não tem problema. De qualquer forma, o importante é que você tenha a seleção da figura que você deseja isolar. Em uma situação destrutiva, muito comum de usar o Photoshop, o que as pessoas fariam? Command J. Command J faz com que a duplicação seja feita do layer, mas ele duplica só o conteúdo selecionado. Veja que agora esse rapaz está separado do restante da imagem. O que pode parecer muito interessante para um olhar de um usuário que está chegando no Photoshop, a longo prazo vai se revelar um desastre. Porque o que acontece é que se você, durante o seu processo de seleção, foi descuidado ou esqueceu de alguma coisa, você não tem mais como voltar. Porque uma vez deletado o conteúdo, e está representado pelo quadriculado, que significa transparência, esse conteúdo não volta mais. Então, como fazer? Se eu tenho a seleção feita, o que eu posso fazer em caráter reversível? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar a camada original, que eu não vou trabalhar sobre ela. Vou chamar de rapaz. E neste rapaz, prestem bastante atenção, eu vou aplicar uma máscara. Veja que a máscara está representada aqui por esse quadrado. Está bem no pé da sua bandeja de layer. É o quinto ícone à esquerda, adicionar máscara de camada. Quando você tem uma seleção feita e clica nesse ícone, a seleção instantaneamente se torna uma massa branca nesse retângulo que agora acaba de aparecer, indicando que a massa branca corresponde à parte da tela que vai ser revelada, ou seja, vai aparecer na imagem, e que a massa preta vai ser ocultada e não deletada. Mas por que então que eu vejo o fundo se aqui está dizendo que ele está oculto? Porque eu estou vendo o fundo da foto de baixo. Tanto é verdade que se eu arrastar a imagem de cima, o que eu vou ver vai ser a imagem de baixo ficando para trás.
Para eu ter certeza disso, basta eu deixar a imagem de baixo invisível e fica realmente como eu previa, a imagem de cima somente exibida na região que eu permiti. E isso é tão verdade que se eu clico aqui, e é importante a gente perceber a diferença entre clicar no ícone da imagem e clicar na máscara. Veja que tem um frame branco em volta. Se eu clico no ícone e faço alguma coisa, essa coisa vai afetar a foto. Se eu clico na máscara, essa intervenção vai afetar a máscara. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pintura, vou pintar de vermelho com meu pincel. Se eu tiver a foto selecionada, estou pintando a foto. Está lá, pintei a foto. Mas se ao invés de pintar aqui, eu for pintar na máscara, então eu estou pintando a máscara. Por que então que eu não vejo? Bom, porque a máscara é só preta e branca. Ou eu pinto ela de preto, ou eu pinto ela de branco. Vou pintar então de branco a região que na máscara é preta, aqui à nossa esquerda. O que está acontecendo? Eu estou revelando o cenário original, eu estou devolvendo a visibilidade, já que tínhamos combinado que o branco é visível, onde eu pinto de branco, torna-se visível. E claro que o contrário também é verdade. Se eu pinto de preto, aquela imagem desaparece, porque preto significa ocultar. Então agora que eu tenho o rapaz recortado, porém não deletado, simplesmente com o cenário ocultado, eu posso transportar ele para o meu cenário. Como é que eu faço? Eu tenho os dois abertos aqui. Eu venho aqui com o Move Tool selecionado, que é a ferramenta de mover. Clico na imagem, não na camada. Clico na imagem e transporto ela para outra aba, onde eu aguardo que a imagem apareça, para só então, em cima da imagem, soltar o rapaz. E aqui está ele. Recortado, porém não extraído. Porque eu posso vir novamente, como eu disse, e trazer o cenário original. Olha lá, o cenário original está ali. O cenário original está aqui também. E aqui em toda parte. Como eu disse inicialmente, eu não deletei, eu apenas ocultei. Vamos ver mais uma aplicação disso. Veja essa situação. Eu preciso que essa imagem tenha em cima dela esse produto. Veja, para o produto se inserir no contexto, no lugar do prédio, ele tem que estar atrás desse pedaço. Quando eu venho com o produto aqui, ele tampa aquele pedaço, aquele prédio. Eu podia então selecionar o prédio como limite de existência do produto. E clicando no produto eu deleto. Pronto. Aqui eu tenho o prédio na frente do produto. Mas aí, conforme o exemplo anterior, se eu deleto não tem volta. Então o melhor jeito, ao invés de eu fazer essa seleção e excluir, eu posso dizer, através de uma máscara, onde eu gostaria que esse produto aparecesse e que o resto seja oculto, não deletado. Essa seleção eu já tinha feito para adiantar o nosso trabalho, chamei ela de cigarro. Se você não sabe salvar uma seleção, que a gente já falou em tutoriais anteriores, fiz uma seleção que eu gostei, venho em selecionar, salvar seleção. Dou um nome qualquer, que aqui foi teste, e daí adiante, quando eu precisar da seleção, eu venho em carregar seleção, no menu selecionar, select, load selection, e está ali a minha seleção de teste. Mas a seleção que eu quero agora não é a seleção de teste, é a seleção do produto. E está ela perfeita aqui, a região onde eu acredito que ele possa existir. Quando eu venho aqui no ícone da máscara, que a gente acabou de aprender, e clico nele, instantaneamente o produto aparece aqui e ele não aparece onde ele não devia. Do mesmo modo, todos os tratamentos que virão, como por exemplo a sombra que aparece sobre o cigarro, ela também é um elemento feito e limitado pela máscara. Está aqui a sombra, antes, depois. A sombra nada mais é do que um escurecimento bastante acentuado, mas que não se aplica ao produto inteiro e somente a esse pedaço. Esse desenho é feito à mão, pintando de preto e branco, com todas as funções que a gente já conhece, que é pincel,
A gente pode pintar de preto ou de branco. Quando eu pinto de branco, embora eu esteja vendo o cigarro escurecer, é porque eu não estou pintando o cigarro de branco. Estou pintando a máscara de branco. E como a máscara está fazendo revelar um efeito de escurecimento, se é branco na máscara, significa que este escurecimento é presente. Ora, escurecimento presente significa que onde eu passo fica escuro. Onde eu passo fica escuro. Outra função importante de você ser capaz de selecionar objetos são aquelas situações em que eu tenho muitos produtos, muitos objetos, e o tratamento que eu dou para cada um deles é especial por algum motivo. Então aqui eu tenho, por exemplo, as bolsas reconstruídas, esse é o antes, esse é o depois, onde eu tive que tirar amarrotados, onde eu tive que consertar a posição das abas das bolsas, onde eu tive que tirar sujeiras, arrumar zíper. Todas essas intervenções se aplicam à bolsa e não ao resto. Então veja que eu tenho uma máscara para as bolsas. Essa máscara isola exatamente as bolsas. Aqui estão elas, isoladas do resto do cenário, de tal forma que eu posso fazer um tratamento na foto e que não afete as bolsas. Por exemplo, se eu quiser escurecer o cenário, eu escureço e as bolsas vão continuar no lugar delas como estavam, porque o escurecimento afeta o cenário e não a bolsa que está logo acima. Então a ferramenta máscara é uma ferramenta poderosíssima que permite que a gente oculte ou revele elementos da nossa foto. Ela é muito importante para a gente poder setorizar as nossas intervenções e, mais importante ainda, que a gente não precise fazer intervenções destrutivas. Por exemplo, veja essa imagem. Essa é uma foto que vai ser tratada no nosso tutorial e a gente vai abrir um pequeno detalhe de uso de máscara para essa foto. Eu tenho aqui uma cópia da foto original que eu chamei de sombra. Com curves que eu encontro em imagem, ajuste, curvas, do inglês curves, eu abro uma ferramenta também poderosa, onde eu posso escurecer, clarear, dar contraste e trabalhar cores individualmente. Para mim agora interessa escurecer. Embora pareça um absurdo o que eu estou fazendo com a foto como um todo, faz sentido para mim, porque eu sei que eu vou usar este escurecimento em regiões que eu acredito que elas são úteis. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara que deixe essa escuridão aparecer somente na sombra do arbusto. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu posso vir aqui simplesmente em criar uma máscara. Mas a máscara se cria branca, o que indica que o layer sombra ele é visível por toda parte. E se eu quisesse que ela não fosse branca? Se eu quisesse que ela fosse preta? Bom, tem alguns caminhos. O primeiro é criar uma máscara e com Ctrl+I no PC ou Command+I no Mac, eu inverto as cores. Inverter as cores funciona também para a imagem. Eu posso dar Ctrl+I nessa imagem que eu estou vendo e eu tenho agora um negativo dela, eu inverti. Mas como se trata de uma máscara preta e branca, o negativo do branco é o preto e a máscara ficou preta. Além disso, outra forma de obter esse tipo de máscara é em camada, onde coisas relacionadas à camada moram, máscara de camada, que é exatamente o objeto que estamos estudando, ocultar todas, ou seja, ocultar todo o conteúdo dessa foto. Pronto, agora eu coloco ela visível ou invisível e nada se altera. Claro que nada se altera, porque a máscara está preta, indicando que todo o conteúdo está oculto. O que eu devo fazer então? Clicando na máscara, eu uso o meu pincel para pintar de branco aqueles lugares onde eu acredito. Aqueles lugares que eu acredito que precisem da sombra. Quando eu clico com o botão direito a partir do CS6, eu posso achatar o meu pincel e pintar com ele achatado. Antes disso, das versões anteriores, eu vim aqui nas propriedades do pincel e está aqui. Se esse ícone não está disponível para você, você pode vir em janela, pincel, e aqui eu abro essa série de opções. Eu estou usando o pincel achatado porque esse pincel vai ser mais coerente com o ângulo do chão. Eu pinto primeiro a sombra no chão e reparem que essa sombra está invadindo o arbusto. Não tem problema, porque essa intervenção que eu estou fazendo é não destrutiva, como eu disse.
o que significa que tem volta. Se o layer escuro, chamado sombra, apareceu onde não devia, pois então eu vou clicar na máscara, vou inverter as cores, com a letra X eu tenho um atalho para esse ícone aqui. X é o atalho para trocar as cores entre foreground e background. E D de dado é o atalho para fazer com que quaisquer cores que estejam aqui tornem-se branco e preto. Pois bem, então agora eu vou pintar de preto as regiões dos arbustos em que eu acho que não deviam estar escurecidas, ou seja, que não deveriam ter o layer sombra aparecendo. E aqui a gente vai e apaga. Quando a gente faz isso, parece que a gente está iluminando ou clareando o arbusto, quando na verdade a gente está simplesmente deixando de escurecê-lo. Veja que essa manobra é relativamente simples, mas tem um grande poder de convencimento, que eu vou demonstrar fazendo antes, depois. De novo, antes, depois. Se eu achei que a sombra ficou muito forte, ou que a presença dela está muito impactante, eu posso vir aqui na opacidade e reduzir. Tanto eu posso escrever um número, quanto posso usar setinha para cima e para baixo para incrementar, como posso usar o Shift para que a setinha para cima e para baixo incremente de 10 em 10. Como também posso clicar na palavra e movendo para a direita ou para a esquerda, eu consigo graduar a opacidade. Isso serve para quaisquer situações no Photoshop em que eu tenho uma palavra e um número associado, eu posso clicar na palavra e esse dedinho vai aparecer, indicando que essa palavra, quando clicada e arrastada, vai me dar um numeral de 0 a 100% ou que seja aquele range daquele comando que você está usando. Então esse foi o antes e esse foi o depois e mais uma aplicação interessante de máscara. Então esse foi o nosso tutorial básico sobre máscara. Espero que esse tutorial tenha sido útil, que você tenha entendido bem como funciona e principalmente a importância dele. Inscreva-se no canal para ficar sempre ligado nas novidades e acompanhe o nosso curso básico completo de Photoshop aqui no seu canal de treinamento. Eu sou Patrick Oliveira.